pessoal, estamos aqui no Sushi Business, eu, Diego Logulo. Eu, Vini Queda. Eu, Sasaki. Queremos agradecer a Tokyo Foods e a Frescato. Hoje temos aqui Eduardo Inoue, da Temaqueria. Eduardo, bem-vindo ao programa. Obrigado. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, né? Eduardo, a gente quer saber qual é a receita do sucesso da Temaqueria. Conta pra gente, como tudo isso começou? A Temaqueria, ela veio no boom dos restaurantes, né? Temaqueria, era o Temaki Express, né? Que eram lugares que o pessoal frequentava pré e pós-balada, né? E dentro disso, nós montamos uma loja direcionada para esse público, né? Pequena, de 30 lugares. E como a gente teve um sucesso muito grande, mudamos para uma de 120 lugares, do outro lado da Joaquim Floriano. E o segredo sempre foi o melhor custo-benefício, né? Preços bons, com produtos de qualidade. Lá nós mesmos processávamos os produtos, né? Não tínhamos uma cozinha central. E graças a Deus caímos nas graças do público, né? Sem dúvida. E fazendo um pré e pós-balada com muita gente bonita, casa sempre lotada, foi um fenômeno. O nome é Temaqueria e Companhia. Isso. O Companhia seria o que seria a Companhia? Porque vocês trabalhavam também com outros pratos além dos temakis, é isso? Isso. No início, né, a ideia inicial era atender também um público de almoço, né? Então a gente tínhamos pratos baratos e para fazer o almoço girar bem, né? E tínhamos um menu praticamente completo, mas o foco em temaki, né? Então, o pessoal que ia para balada, antigamente, aquelas baladas tops que tinham em São Paulo, hoje está bem diferente, né? Mas eles faziam uma pré-balada lá, saquê, muito saquê. Aquecimento. No coração do Itaim, né? Muito saquê. Esquenta, o famoso esquenta. Isso. Temaki, a gente tinha os combinados, né? Onde, naquela época, nós implantamos iguarias, né? Tínhamos água-viva, ídaco, que é o mini polvinho, né? Karachimentai. Então, quer dizer, era uma temaqueria diferenciada, onde você poderia ter desde o básico até uma coisa um pouquinho mais incrementada, né? Muito bom. E também, Edu, uma comida leve, né? Para balada e tal, né? Tinha uma combinação ali. Comida boa, leve, né? sim. E aí, por incrível que pareça, o pós-balada também era muito forte, né? Naquela época nós tínhamos que fechar os portões de ferro porque não parava de chegar gente. Olha 5 horas da manhã, o pessoal ainda querendo comer sushi, e 7 horas da manhã chegava a minha brigada de preparação. Famosa larica. Praticamente a gente ficava 24 horas, né? E aí, Eduardo, só para a gente entender o conceito por trás da Temaqueria, você foi o primeiro consultor, você foi o consultor lá, né, na Temaqueria. Atrelado à sua evolução profissional, conta um pouco aí para a nossa audiência, seu início, né, de carreira, como você começou até chegar à Temaqueria. Na verdade, meu começo, né, foi apadrinhado aí por 2 pessoas aí que são meus compadres, irmãos, né, o Xandão Tanamati, né, o Alexandre Tanamati do Jam e o Carlos Zorrata, lá no Rio. E naquele começo eu comecei a trabalhar ali, eu vinha do Nanaco, mas eu comecei a trabalhar com eles no Kabuki, né, da Vila Madalena, grande que foi ícone, né? Um ícone, né? Jazz e sushi no mesmo lugar. Isso. Bom para levar as gatinhas, né? Que era na época. Aí nós aprendi muito com eles, depois tive uma passagem pelo Sushi Papaya, né? Onde fiquei lá muito tempo. Ali na Vila Boim, com o Robertinho. E aí algumas assessorias, né? Pontuais, até chegar na assessoria da Temaqueria, que quem indicou foi o Cris Mori, né? Que fez a indicação falando assim, não quer pegar essa consultoria? Mas a consultoria foi tão boa que acabei ficando, né? E tô até hoje. Foi sucesso, né? Sucesso. São quantas lojas da Temaqueria hoje? Hoje nós estamos com 22 lojas, né? Mas iniciamos o processo de expansão agora para pegar outros centros, né, comerciais ali, Belo Horizonte, Brasília. E estamos ajeitando as nossas operações também, né? Porque
O que não pode parar é atualizações de menu, né? Então, temos que sempre ver o que o mercado pede, as tendências, né, da culinária japonesa, que muda toda hora. Eu estava assistindo até a entrevista do Chris, né, ele falando a respeito de como era e hoje voltando para os pescados tradicionais, para um método mais conservador, né? E é isso, hoje a valorização é isso, né? Ninguém mais trabalha com peixe do mar, são poucos, né? Então é bem bacana. E como você vê, qual a importância você dá para o Brasil? Você acabou de falar que vocês estão expandindo para outros estados também. Qual a importância que você vê da culinária japonesa aqui no Brasil e como você acha que a temaqueria ela contribuiu para essa popularização? Bom, a culinária japonesa aqui no Brasil, eu vejo hoje uma tendência de restaurante direcionado para um público AA, omakasês, né? Que estão resgatando um pouquinho da culinária japonesa, porque nesse período também se perdeu muito, né? Invenções, né? O Fusion. Tem coisas que são legais e tem coisas assim que às vezes eu acho que fogem um pouquinho, né? Então, nesse resgate de voltar com pescados do mar, a gente também, na temaqueria, alguns dias a gente tem tentado trazer isso de volta, né? Apesar do custo hoje ser muito mais caro do que antigamente, mas isso é bem legal, né? O que mais você perguntou? Eu acho que eu fugi um pouquinho. Quanto ao cenário da comida japonesa, né? Que eu perguntei qual é a importância da comida japonesa e como a temaqueria, como você vê o papel da temaqueria nessa popularização. O papel da temaqueria hoje, ela consegue trazer a um custo-benefício muito interessante algumas coisas que fazem parte da culinária japonesa, né? Então, hoje, nós estamos resgatando, né, dentro de um rodízio que a gente implantou, sabatorô, ikura, né, unagi, né, que hoje não são todos que conhecem, né? Então, a gente fazendo uma introdução de produtos diferenciados. Trazendo resgate também. Há um custo-benefício muito interessante, né? E não pode parar, a gente está sempre inovando, tentando trazer coisas diferentes, melhorando esse aspecto gastronômico, né? Então, nisso eu acho que a gente tem ajudado e fora isso também treinamento, né? O nome temaqueria foi uma tática de vocês ali no começo, porque quando você fala temaqueria, eu imagino, né? Só temaki, né? Temaqueria. E não era uma temaqueria, né? Não é um restaurante, né? Você sabe que aqui naquela época o foco era o temaki. A gente tinha tudo, mas o foco era o temaki, né? No decorrer do tempo, a gente até pensou em mudar, porque a operação mudou. Hoje o temaki é um acessório, não é mais o foco. Então pensamos em mudar de nome, colocar alguma coisa diferenciada, porque muita gente ainda acha que temaqueria é só temaki. E não é só temaki, né? Então, hoje, até o poke havaiano a gente vende. Mas para vocês foi bom isso, né? O nome, né? Porque o temaki na época era o prato japonês. Era o produto hero, né? E nós mantivemos o nome, mas pela marca, né? Pelo branding. Pela marca que tinha sido bem consolidada, né? E naquela época, por exemplo, que a gente estava na Joaquim Floriano, por incrível que pareça, o pessoal que estava viajando em Miami conhecia a temaqueria. Todo mundo conhecia a temaqueria. Então, lá do Vaca Velha, era perfeito. O pessoal do Vaca também era nosso cliente, né? Todo mundo ali, né? Enfim. Edu, e fala uma coisa, e qual que é a tua filosofia aí, né? Para realmente liderar isso tudo e também desenvolver novos líderes de restaurante, né? Na verdade, hoje, mão de obra tá bem difícil, né? A gente procura fazer um treinamento com muita paciência, porque é difícil, né? Muitas vezes a gente começa a treinar uma pessoa, né? Isso da mão de obra mais básica. Aí, qualquer propostinha um pouco maior, ele migra, né? Da mesma forma, a gente procura fazer um treinamento nos gestores, né? Ou
nas pessoas de maior responsabilidade para que eles façam a transmissão de conhecimento para os restantes da brigada, né? Eu não posso ter uma equipe onde o responsável não consiga transmitir, porque aí não existe evolução, né? Sem dúvida. Então, esse é um papel, eu acho que é muito importante, né? Nós participamos também da Gastromotiva, né? Tentando passar uma profissão, né? Para o pessoal que não tem tanto acesso a isso, mas seria por aí. E quanto à parte estrutural, como você vê a tecnologia hoje como um braço importante na operação toda, né? A gente vê aí, principalmente a parte de equipamento de cozinha, muita coisa ajudando, auxiliando, mas também por muitas vezes até substituindo grande parte da mão de obra dentro de uma cozinha. A gente vê esses fornos combinados, vê essas fritadeiras aí que só falta falar, algumas até falam, enfim. Como é que você vê assim? Eu acho que tudo isso é atualização, né? Eu acho que todo mundo tem que passar por esse processo e aprender, né? Esses novas ferramentas que estão sendo passadas para a gente, que ajuda muito num restaurante de 120 lugares. Toda essa tecnologia, sem dúvida, é fundamental, né? A gente agora está estudando algumas coisas, acoplar, tipo forno combinado em algumas operações, né? Fui procurar entender um pouquinho mais a respeito do dry age, né? Do dry fish, que hoje também está sendo bem difundido e você também consegue ter um aproveitamento maior dos seus pescados, né? Isso é uma constância, né? A gente tem que estar sempre procurando aprender e evoluir, né? Falando um pouco da tecnologia dentro da gastronomia, isso faz parte da expansão da temaqueria? Isso é o futuro, né, Sasaki? Eu acho que todo mundo tem que se adaptar. Você não pode depender 100% da mão de obra que está escassa hoje, né? E você conseguir melhorar processos, né, no restaurante ajuda muito, né? Então eu tendo um cliente mais satisfeito em função da agilidade dos pratos, da qualidade que eles vão chegar, isso é o futuro, né? Eu acho que temos que se adaptar. Adaptável, né? Para a escalabilidade e tem hoje, né? Edu, e fala uma coisa para mim. Desafio. Qual foi um dos maiores desafios que você teve aí na sua vida aí? Eu vou falar assim, bom, são vários, né? Toda inauguração de restaurante... Mas aquele que marcou, de fato, que você falou, putz, esse... E aí? O que marcou mais para mim, fora a temaqueria, que para mim foi algo assim surpreendente e que me trouxe uma satisfação enorme, o meu restaurante em si, que eu montei, né, na Cantareira, foi um desafio. Porque a gente tinha um público todo da Zona Sul. Tá. Eu fui por extremo da Zona Norte, ali na entrada da Cantareira. E naquele momento eu falei, meu Deus, eu não tenho cliente nenhum aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? E como que nós vamos colocar essa operação? Era um restaurante de 30 lugares, né? E naquela época você passava nas ruas da Zona Norte, os restaurantes nem coifa tinham. Uhum. Né? Então você falava, meu Deus, olha só como é que estão. Então vamos fazer uma coisa diferenciada aqui, né? Aí foi quando eu coloquei um rodízio lá, tá, né, no meu restaurante. E o diferencial foi justamente tirar a zona de conforto da minha equipe. Lá a gente cortava tudo na hora, fazia tudo na hora, e às vezes 30 lugares acabava sendo extremamente corrido, mesmo em 3, né? Eu tinha mais 2 na equipe. Mas a qualidade fez com que, naquela época, o meu restaurante fosse o melhor da região. Então, isso foi um grau de satisfação muito grande, mas foi um desafio, né? Imagino, parabéns. Porque a gente chegava assim, eu estava no pé da serra, não era passagem. Onde eu estava, só quem fosse pegar a Serra de Mariporã, então... Não, e teu público todo estava ali, Jardins, Itaim, Pinheiros, era o Buchicho, né? Você estava num lugar totalmente diferente. Imagino, o desafio deve ter sido grande mesmo. Foi bem... E também quando é seu, o medo é maior, né? É um desafio maior, né? Então,
Mas foi bem bacana, foi gratificante também. Que legal. Sem contar que lá tem outros fatores que atrapalham, né? A questão, o acesso não é fácil, que nem você falou, numa parte extrema ali da cantaria. Fica perto do deck ali, não fica? Antigamente ele ficava na Maria Malha e a gente tinha um na Serra de Mariporã, perto do posto policial também. Ah, é isso que eu tava falando, é isso que eu achei que era ali naquele deck. Isso. Então a gente tinha 2. Na Serra tinha dificuldade de fornecedor, Exato. a gente tinha que receber tudo embaixo e fazer o transporte das mercadorias para a Serra. E na Serra, quando tinha um acidente, ninguém passava. Né? Com certeza. Mas eu acho que você pode trabalhar também esse outro lado, né? O inusitado, de ser, né, fora do que você falou, fora do comum, né? E ser uma experiência até lá e, enfim, esse público também gosta disso, né? E quem gosta ali da Serra, né? A Serra é linda, né? Sem dúvida, então, sem dúvida. Visual, a natureza ali é sensacional. Não, com certeza. Isso foi uma estratégia, então, que vocês tiveram, né? No conceito rodízio, de estar preparando tudo na hora, como se fosse um restaurante à la carte, né, sendo rodízio. E hoje, dentro da Temaqueria, qual que seria a principal estratégia ali? Lógico, né, entregando o mapa da mina, né, para os concorrentes, mas assim, para dar uma dica, né, para a nossa audiência aí, já que a Temaqueria é um case de sucesso. Olha a audiência, a consultoria do Edu aqui de graça para vocês. Sushi Business também é, né, educação aqui também, né? Eu vou te falar, hoje o mercado está bem competitivo, né? Eu estava conversando nos bastidores e a gente tem dentro do segmento rodízio diversos segmentos, né? Um segmento que é um básico, um mais incrementado e o top, né? O que diferencia tudo isso, né, é constantes pesquisas de mercado para avaliar os concorrentes, porque a matéria-prima que a gente serve tem que ser compatível com o preço que a gente cobra, né? O que eu tenho que fazer com que o cliente saia satisfeito e faça valer cada centavo que ele pagou, né? Dentro disso, uma coisa que é muito importante é valorização da nossa mão de obra, né? Temos que valorizar, pagar bem os funcionários para que eles transmitam a qualidade do produto, né? Porque nessa expansão da culinária japonesa, hoje, a gente vê que cresceu muito o segmento de culinária japonesa. Mas se você for pegar um sushi man que não teve aquela valorização de aprendizado, ele vai amassar um arroz, um chari, e colocar um peixe em cima. Você vê que o nigiri não tem formatação nenhuma, né? Então, a gente procura cobrar qualificação, uma melhora qualitativa, né, no produto, cobrando os profissionais, cobrando responsabilidade nos pescados, né, nos tipos de pescados que eles servem e a qualidade deles, né. E por isso essa cobrança, Edu, principalmente com a nova geração, vocês mudaram a forma, porque na nossa época, né, você até mais uma geração anterior, sim, a cobrança era diferente de hoje, né? Então, como você cobra seu colaborador hoje? Na verdade, a gente tem que transmitir conhecimento para poder cobrar, né? Porque eu não posso cobrar, tem muita gente que vem ali naquele ímpeto de querer entrar no sushi, e infelizmente, né, muitos donos de restaurante colocam uma pessoa sem responsabilidade nenhuma para cortar peixe, porque já está tudo filetado ali, não sabe nem avaliar um pescado. Isso faz parte, eu acho, da gente poder passar e transmitir esse conhecimento para que depois a gente possa cobrar, né? Na nossa época era muito diferente, né? Em todos os sentidos. Não tinha tanta mão de obra, até doente a gente tinha que ir porque senão o restaurante fechava, né? Hoje em dia, infelizmente, parece que o pessoal não quer muito trabalhar, né? Quer trabalhar um período, quer ganhar bem, mas não quer suar. Não quer suar, é verdade. Né? Mas aqueles que fizerem o contrário, procurarem aprender hoje,
É os que vão ficar. Né? São os Eles que vão se diferenciar do mercado, né? Exatamente, são os que vão ser diferenciados no mercado, né? Com certeza. É. Eu vou polemizar um pouco, né? Até tá no meu papel de entrevistador. Hoje a gente vê uma tendência de criarem novos restaurantes, mas os restaurantes estão querendo trazer uma experiência, uma verdadeira experiência para os clientes, né? E os rodízios, a temaqueria teve seu papel na popularização. E a pergunta que eu faço é a seguinte: você consegue enxergar, você vislumbra nesse modelo de rodízio, de temaqueria, uma forma de, você falou de profissionalizar, de dar treinamento para a equipe, mas também de educar os clientes, porque a gente acaba pegando alguns clientes vindo numa casa pela primeira vez que eles realmente não sabem absolutamente nada de sushi, nada de comida japonesa. Você consegue ver um cenário onde os rodízios, por terem esse alcance maior, por ter esse número de clientes maior, começar os restaurantes que servem esse tipo de sistema começar a educar os clientes quanto à comida japonesa, quanto à forma de comer, quanto a não besuntar tudo de tarei, de shoyu e de tudo que for. Você consegue vislumbrar um cenário nesse Esse sentido? próprio resgate que você mencionou, né, que está voltando, né, e é importante, é da própria comida japonesa. É muito importante, né? Infelizmente, hoje, a qualidade da mão de obra que a gente tem também, eles não têm esse tipo de conhecimento, né? Até para formatação de cliente, né? Então, muitas vezes você vê que o cliente, que o atendente, ele não sabe explicar ou não sabe falar, eu tenho uma vieira aqui, você quer experimentar? Parece que não existe esse diálogo, né? E isso é o que formata o cliente, porque a partir do momento que você torna esse cliente amigo, você fideliza. Ele te dá, né? Ele te dá abertura para você indicar algumas coisas. Então, nesse momento agora, eu sinto que a gente não consegue agregar nesse sentido, porque eu preciso de um treinamento de brigada diferenciado, né? Até em relação ao saquê, né? Em relação aos pescados. E vou te falar assim, uma coisa que me assusta às vezes é quando você pede um robalo e o sushi man nunca viu esse peixe. Isso é triste, mas acontece. Então, quer dizer... aí é complicado. É uma coisa que vai demandar tempo, né? Eu espero que hoje a gente pega muita gente crua total para dar um treinamento, né? Porque aqueles que sabem um pouquinho, não querem trabalhar um período só, querem ganhar absurdos, e aí fica difícil, né? Quem está no ramo sabe que restaurante não se ganha dinheiro fácil, né? Sem dúvida. E hoje a temaqueria são 22, 23... unidades, né? Unidades. E fala um pouco mais desse plano de expansão aí seu. Seria em outras praças que ela ainda não está? Como seria aí o objetivo da sua expansão hoje? Hoje a temaqueria está fazendo um processo de expansão para outros centros, né? Porque nós hoje estamos focados, já tivemos em Vitória, né? Mas estamos em São Paulo com algumas lojas próprias e franquias, né? E isso faz uma diferença muito grande, as lojas próprias e franquias, porque às vezes a gente consegue direcionar uma operação nas lojas próprias de uma forma bem diferente do que o franqueado, né? Porque tem aquela relação de amor e ódio, né? Entre o franqueador e a franquia, né? Como você lida aí com isso também, Edu? Então, isso é um pisar de ovos, né? Porque eu entendo o lado do franqueado, né? Não é fácil. Como o restaurante hoje em dia é difícil ganhar dinheiro e você tem uma concorrência muito intensa, muitos dos franqueados eles se baseiam só em números, né? Mas só que às vezes ele tem que pensar que precisa melhorar a operação, né, para depois você ajustar os números, porque você vendendo tudo se ajusta, né? Sem dúvida. Mas para você vender você tem que fazer uma avaliação dos seus concorrentes, você precisa melhorar a sua operação para poder falar assim, não, estou valendo cada centavo. Sem dúvida. E ampliação em foco, né? Em franquia ou em loja própria? Então, na expansão? A expansão em franquia, nos outros centros, né? Porque aqui em São Paulo a gente acabou canibalizando nas nossas operações até, né? Porque antigamente, na primeira temaqueria que a gente montou na Joaquim Floriano,
nós tínhamos clientes da Zona Norte, Leste, Oeste, Sim, Sul, era um point. ABC. E aí depois, quando foi crescendo, foi dispersando, né? Sem dúvida. E aí tem problemas de qualificação, de direcionamento, de franqueado, porque não é só o direcionamento da nossa operação supervisão, mas direcionamento também dos donos, né? Dos franqueados que muitas vezes fazem parte da operação e querem uma quantidade menor de funcionário ou querem uma operação mais enxuta, né? Não é fácil. E qualificação é difícil, né, Sasaki? Sem dúvida. Hoje, você ter mão de obra qualificada está difícil. Então, nem todo mundo dispõe dessa mão de obra, né? Então, isso é o que dificulta também, né? Sem dúvida. Um problema muito grande hoje em dia, né? Assim, acho que é geral a questão da mão de obra e qualificação. Porque, como você falou, a rotatividade é muito grande, né? Muito grande. Então, às vezes é até difícil, né? Para se promover um treinamento, né, dentro do restaurante, né? A gente persiste, mas infelizmente ele começou a abrir peixe, a gente faz aquele treinamento básico, aquele mais tradicional, né? Vai começar na preparação, né? Preparar os insumos e depois vem fazer um temakizinho, né? Um kimono. Mas antes de chegar, às vezes, quando já chega no kimono, já vem alguém, oferece R$300 a mais, ele vai. Só que ele não pensa que, às vezes, o que ele deixa de aprender, e ele vai ser o expoente num restaurante que não, sabe, vai usar uma pessoa, um aprendiz como sushi man, ele não vai mais ter parâmetro. Ele não consegue crescer. E depois o crescimento dele vai ser muito mais devagar, moroso, do que se ele aprender correto e depois buscar o mercado. É o imediatismo sem planejamento, né? Exatamente. Que a gente vê muito hoje no mercado. E falando agora do Eduardo, né? Uma pergunta que a gente tem feito para todas as pessoas aqui ligadas à cozinha mesmo. O que o Eduardo Inoue gosta de comer? Qual é o prato favorito do Edu? Sem ser japonês, hein? Eu como comida japonesa todo dia, mas eu gosto de um churrasquinho, né? Mais um da turma do churrasqueiro aqui, a turma. Churrasquinho com uma cervejinha. Acho que tá ganhando o ranking do churrasco aí, Sasaki Vina. Tá ganhando. bom, né? Muito bom, né? Bom demais. Cara, e a gente tem uma outra pergunta aqui também do programa, aí, como o Vina falou, que é o legado. Né? Qual o legado que o Eduardo gostaria de deixar em vida, né? Não um legado pós-morte? Você vai responder olhando para aquela câmera ali, ó. Tá. Aquela ali que o diretor nosso apontou. Tá. Bom, eu acho que o que a gente conseguir transmitir de conhecimento e ajudar nas formações de profissionais, né? E a gente conseguir agregar melhorias para a culinária japonesa, eu acho que isso é muito importante, né? Eu ainda estou aprendendo muita coisa ainda, né? Apesar da idade, a gente está sempre aprendendo. Mas eu procuro tentar ajudar ao máximo as pessoas que estiverem ao meu redor, né? E, se possível, também aqueles que não estiverem, mas os que estiverem ao redor vai ser mais fácil. Muito, muito nobre teu legado, assim, pra gente de Sushi Business, né, Vina e Sasaki, acho que nessa temporada o que a gente mais ouviu de grandes sushimans aí que teve no programa foi essa questão do compartilhamento do conhecimento, né? Sim. Que é muito bacana isso, viu, gente? Escutar também o Eduardo, né? A fase que ele tá, né? A idade, né? E ainda está falando que está aprendendo, isso demonstra, cara, a humildade que todos nós, né? E as futuras gerações tem que ter isso dentro do espírito aí dentro do restaurante, né? Sem dúvida, e é uma coisa muito bacana e colaborativa. Quando ele falou da idade, tá? Você acha novo, mas não novinho assim, tá? Só tem mais cabelo que a gente, tá bom? Não, porque a galera de restaurante... Isso aqui é mais novinho. É um baby. É que o pessoal da nova geração tem 25, 35 anos, né? A gente já tá acima dos 45, né? Eu vejo, assim, muita gente aproveitando esse gancho e crescendo, né? Sem dúvida. Eu vejo a geração de vocês, que eu conheço todo mundo, né? A gente bebia junto, se divertia, né?
O Sasaki já trabalhou comigo no Papai na época lá. E ganhei de você no Win Eleven, né, no futebol. Ficava maluco. Ele ficava treinando antes, na hora que ia jogar, não valia, Pessoal, né? desculpa, Vina, além de chamar o cara de velho, ainda fala que é o cara de futebol. Isso. Te falar, viu, meu? Caramba. Bom, apesar de toda a idade, a Tokyo Foods gostaria de presentear você, Eduardo, na Vina. É isso aí. A Tokyo Foods é representante do shoyu Kikkoman, né? Que há 300 anos já produz o shoyu, que é líder no mercado no Japão. E além do shoyu, a gente está dando também alguns sakês, né? Além desses dois aqui, né? Tem mais um ali guardadinho, certinho. Esse aqui ele é um draft sake. Esse aqui é um sake em lata, um pouquinho mais alcoólico, que nem a Sônia Mane explicou pra gente. Pequenininho, mas dá uma paulada de santa noção, tá? E esses aqui são da Hakutsuru, que é a marca também, a marca que mais produz em volume de produção no Japão, da província de Hyogo. É bem bacana também. E para ter uma queria, Yakinori da Tóquio, com certeza você já deve conhecer, né? Já somos clientes da Tóquio, né? Uma novidade aqui, ó, o snackzinho de kimchi. Bacana, Você obrigado. provar, tomando essa cervejinha aí e no churrasco, vai, ó, com onigiri, no churrasco. Tonkatsu aqui da Bulldog, excelente para os empanados, né? A milanesa. E dashi, katsuo. E temos também o de kombu, que ajuda aí na preparação de bases, né? Dentro do restaurante. E é bom para temakiri, né? Por ser uma rede aí, para você poder escalar dentro dos seus pratos. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela você. gentileza, pelo convite. Foi um prazer aqui. Prazer nosso. Prazer nosso. Assim, Obrigado. esperamos que você volte mais vezes aqui no programa, né, pessoal? Com certeza. Pessoal, muito bom esse papo, aprendizagem aqui com o nosso mestre Edu aqui, Temaqueria. Esperamos tê-lo de volta no programa. A gente também agradece vocês aí, a audiência, e esperamos vê-los em breve no nosso próximo episódio. Tchau. Bye, bye. Bye.